do alto do tablado de madeira que mandara construir, Esdras, escriba, pregou a alto e bom som. Este é o dia consagrado ao Senhor. Não choreis, nem fiqueis tristes, porque o Senhor é a vossa alegria. 30 anos atrás, tal como Esdras, nós também fizemos um tablado. Lembro-me com alegria e com saudade daquela memorável tarde, no sábado, do dia 21 de maio de 94. 30 anos atrás. Tem muita gente aqui ainda que eu sou capaz de me lembrar, apesar dos cabelos estarem de outra cor, para muitos estarem diminuídos assustadoramente, mas hão de se lembrar também da alegria nossa naquele dia, porque foi esse mesmo texto bíblico que nós ouvimos. Um tablado que começou a ser feito e construído aqui, nos altos da Vila Santana, em 1923. Depois, na década de 40, em razão dos homens, mulheres e crianças que foram se juntando em torno do tablado, foi preciso que um outro tablado fosse construído, ampliado. E assim foi. Há uma anotação no livro de Tombo que dizia que o novo tablado usava a palavra templo, mas eu a troco aqui propositalmente por tablado, como fiz há 30 anos atrás. Precisava ser amplo, moderno, confortável. E foi. Porém, felizmente, os tantos e tantos outros Esdras que vieram, que passaram por aqui pregando a alto e bom som, o dia consagrado ao Senhor, dia de júbilo, dia de alegria, um dia eterno, também reuniu outros tantos homens, tantas mulheres e crianças. E aquele tablado que havia sido tão grande, tão bonito, tão confortável, se tornara pequeno e precisava ser ampliado. E nós tivemos esta coragem. Olhando 30 anos atrás, podemos bendizer a Deus a coragem que tivemos. Lembro-me que naquele dia eu fui descrevendo as coisas que Esdras não conheceu e por isso não usou. Ele usou só madeira. Estão aí nos abrigando há 30 anos, descansando o nosso corpo. Conhecemos tantas outras coisas, pedra, cimento, tijolo que foi ganhando forma na história da construção civil, na técnica da construção civil, a rede elétrica, os vidros. E fomos unindo tudo isto de uma maneira harmoniosa, de tal forma que, há 30 anos eu ouvi que de uma pessoa que fui contra, dizia ela, a construção por conta da suntuosidade. E ao entrar, estou estarrecida com a simplicidade. Procuramos harmonizar todos os elementos, a pedra, a madeira, o vidro, a pedra, a arte, a beleza, para que alto e bom som aqui nós continuemos entendendo, ouvindo e entendendo os Esdras do nosso tempo, para que a alegria do Senhor seja realmente a nossa força. No mundo de dificuldades que todos nós conhecemos, que todos enfrentamos, a doença, o desemprego, a tragédia, a dor das perdas. Quantos estavam aqui há 30 anos atrás? E hoje, no lugar dessas pessoas estão outras pessoas, homens e mulheres, que chegaram depois,
pelo dom de Deus a vida. Outros que a vida foi conduzindo por outros caminhos também ausentes. Quantos que se agregaram, congregados pelo Senhor, na alegria de ouvir, para celebrar, para se fortalecer com o corpo e o sangue do Senhor. E Esdras, pelo tempo, também não saboreou. E que nós, daqui, podemos nos alimentar da palavra e da Eucaristia, do pão da palavra e do pão da Eucaristia. E Santa Rita, presente aqui nos altos da Vila Santana, de uma maneira tão estranha, já era Vila Santana, e recebeu uma capelinha dedicada a Santa Rita, por conta de Dona Rita de Cássia, esposa do Dr. Álvaro Soares, que empresta seu nome para a rua, e que doou parte deste terreno, desta quadra, para aqui se construir um tablado. Todos os que por aqui passaram, apesar da limitação humana, foram fiéis ao tablado que receberam, que conservaram, ou que construímos com a única fidelidade: proclamar a alto e bom som o dia consagrado ao Senhor. Dia de júbilo, dia de alegria. Na verdade, um dia eterno. Que tem dificuldades, sim, em razão da nossa natureza humana. Mas que é um dia de alegria e de felicidade, porque é dia do Senhor. Quantos, ou todos, podemos olhar para Santa Rita e lembrar que ela também foi à procura de um tablado e encontrou muitas dificuldades para viver aquilo que ouviu dos Esdras do seu tempo: o perdão, a tolerância, o acolhimento. Quanta dificuldade teve Rita para fazer isso. Contrariada na sua vontade, ao casar-se com um homem de espírito agressivo e violento. Mãe de 2 filhos, dizem ser gêmeos, viúva, vítima de agressão e de violência que tanto combateu, e que viu seu marido tombar, talvez em razão de tantas e tantas agressões que havia praticado, o que não justifica a forma como morreu. Chorou, sem dúvida nenhuma, amargamente, a perda de seus 2 filhos. E depois, só depois pôde realizar aquilo que era seu desejo, provavelmente desde a meninice, adolescência, infância, consagrar-se ao Senhor. Até que conseguiu, depois de muita dificuldade, adentrar ao mosteiro agostiniano de Cássia, onde também nunca deixou de ouvir, de compreender, de viver aquilo que era anunciado: o dia consagrado ao Senhor, dia de júbilo e dia de alegria. E essa esperança do dia de júbilo, de alegria, dom de Deus para todos nós, que nos garante nas dificuldades. Não há outra razão que possa garantir a força para construir não só um tablado de madeira, de pedra, de vidro, de cimento, não, mas que este tablado, construído com dificuldades, sim, todos nos lembramos de quantas dificuldades, de tropeços, de quedas, de incompreensão, quanto nós sofremos, mas que na força de Deus, a exemplo e na intercessão de Santa Rita, conseguimos chegar em pouco tempo ao tablado que hoje nos acolhe.
E deste tablado nós somos convidados a levar para os outros, levar para o mundo onde nós estamos, transformando a nossa vida pessoal em pequenos e múltiplos tablados. Para quê? A nossa vida pregue a alto e bom som. Para que o nosso testemunho anuncie a alto e bom som o dia consagrado ao Senhor. E todos ao vê-lo, ao ver nosso testemunho, a nossa vida, se emocionem, não com um sentimento barato e simples que traga lágrimas, mas se entusiasmem para que também transformem a sua vida em tablados, para testemunharem numa pregação corajosa, profética. E aqui, nunca poderemos nos esquecer de São Francisco, que nos ensina que nós devemos pregar sempre. Diz aí, transformar a nossa vida em tablado. E se preciso, continua o Santo de Assis, e se preciso, usar palavras. Olha que interessante. Pregar sempre, todo lugar, se preciso falar. Afinal, um testemunho transformado em tablado convence, realiza muito mais do que um longo discurso do alto de um tablado. Santa Rita interceda por todos nós e nos faça sempre muito corajosos para que a nossa vida, por onde nós estivermos, seja sempre um tablado que testemunhe a alto e bom som a alegria do dia consagrado ao Senhor. E assim todos vivamos nesta esperança, nesta felicidade que o dia consagrado ao Senhor nos traz, o dia eterno, o dia da Páscoa, o dia do céu, o dia de Deus. Amém.